Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Paloma já tá aí com um cafezinho, com um caderno, né, Paloma? E essa aula que eu vou dar hoje, né, essa live, vou falar de algo, assim, muito importante, tá? Então é importante anotar, porque o que acontece? A gente esquece. A gente tem que lembrar e relembrar e relembrar e olhar aquilo toda hora, porque senão a gente esquece, tá? Bom dia, prazer vocês aqui. Deixa eu desligar meu carregador. Meu celular está esquentando, tá um calor aqui no Rio e a tela tá ficando escura. O pessoal que tá chegando aqui, quem puder, ir clicando nesse aviãozinho e encaminhando para as pessoas que vão gostar de estar aqui na live com a gente. Encaminhem para as amigas, encaminhem para pelo menos 5 contatos, pra gente colocar o povo pra dentro aqui hoje, tá? Como é que vocês estão? E o cafezinho? Na mão? Eu tô aqui com o meu. Gente, eu não acordo sem esse café. Adoro esse cafezinho de manhã, assim, é algo que eu amo fazer. Vou até contar uma coisa, vocês me veem postando lá a fotinho, né? De manhã, todos os dias, eu acordo, pego o meu café. Na verdade, esse aqui não é o café que a gente toma, tá? Esse aqui é um Super Coffee, que é um café que tem uma tecnologia que libera cafeína ao longo do dia. Então, ao invés dele dar aqueles picos de adrenalina, ele te mantém mais estável ao longo do dia. E eu adoro fazer meu cafezinho de manhã, sentar aqui em frente à minha janela e ficar pensando, né, sobre o meu dia, o que eu quero pro meu dia, como vai ser meu dia, colocando essa intenção, tá? Então, essa é a imagem que vocês costumam ver lá nos meus stories todos os dias de manhã. Eu com meu Super Coffee aqui, intencionando, contemplando, respirando, né, trazendo a minha presença pro dia que vai começar, tá? E isso faz parte de rotinas, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre rotinas, tá bom? Mas vamos lá. Qual foi a proposta, né, do tema dessa live hoje? Nós estamos exatamente no lugar que nós nos colocamos. Carol, mas como assim, né? Tipo, eu me coloquei nessa situação tão desagradável, eu me coloquei nesse lugar, né? Com essas pessoas que eu não queria. Mas sim, você escolheu esses lugares, né? E essas pessoas, mesmo que de forma inconsciente. E na maior parte das vezes é de forma inconsciente, né? E aí eu quero explicar isso aqui pra vocês. Como é que funciona, né? Algumas pessoas aqui já devem ter algum conhecimento sobre isso e outras pessoas não. Mas assim, tudo que eu vou falar aqui com vocês, né? É importante a gente ter esse ponto como um ponto-chave para tudo, tá? Pra gente poder falar a mesma língua. Porque se vocês não conseguirem entender o que é o inconsciente, o que são as crenças, o que é a nossa programação, muita coisa que eu vou trazer pra vocês não vão conseguir compreender mais a fundo, tá? Então essa live de hoje ela é muito importante por conta disso, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês algo que tem gente que escuta falar, mas não sabe o que é. Tem gente que já ouviu falar, mas também não faz ideia. Tem gente que já ouviu falar, mas não entende com a profundidade, tá? Então assim, eu vou tentar ser breve aqui pra vocês. Mas que vai passar a informação que é importante que vocês registrem. Lembrando, gente, que o nosso cérebro, ele entra em contato com o conhecimento e como esse conhecimento não existe, é natural que aquilo meio que suma, se perca no meio de outros estímulos e outras coisas que a gente vai vivenciando pela vida. Então é importante vocês anotarem algumas coisas e de vez em quando revisitar isso, até que o cérebro consiga absorver e isso passe a ser algo mais natural para vocês, tá? Então vamos lá. Pensa o seguinte. Pensa que nós somos uma programação. Imagina que o nosso cérebro, ele é um programa. Foi instalado nele um programa, tá? E a sua vida, as suas escolhas,
A vida onde você se colocou, as pessoas com quem você convive, ela é baseada nessa programação. Nesse programa, tá? Então você tem um programa rodando, que é o que está no teu inconsciente, e esse programa é o que vai determinar e fazer as escolhas da sua vida. A gente acha que é a nossa mente racional, a nossa mente que pensa, mas não é. Porque os nossos pensamentos, eles já são baseados nesse programa, nesse inconsciente, tá? Então, assim, como é que funciona o nosso inconsciente? Imagina um lugar no nosso cérebro, na nossa memória, né? Onde todas as nossas experiências, principalmente, gente, as experiências da nossa primeira infância, né? Até a adolescência. Os 7 anos, então, os primeiros 7 anos são muito importantes. Por quê? Esses primeiros 7 anos, a gente não tem filtro, né, de questionamento. Então, tudo que chega para a criança, tudo que ela vê, tudo que ela escuta, tudo que falam para ela, isso é absorvido. Isso vai sendo absorvido, isso vai sendo absorvido, isso vai sendo absorvido, tá? Tudo que ela vê na família, no ambiente familiar, na escola, isso vai sendo absorvido, tá? Depois dos 7 anos, a criança começa a fazer alguns questionamentos, mas tudo que ela vê repetido, aquilo vai sendo absorvido, aquilo vai entrando, né, nesse campo, nesse lugar que é o nosso inconsciente. Então, por exemplo, uma criança que vê a mãe sobrecarregada, trabalhando igual uma doida, né, que não tem atenção pra ela, não sei o que, talvez ela interprete aquilo como, ai, nossa, a vida adulta é muito difícil, olha como minha mãe sofre, olha como minha mãe trabalha duro pra poder sustentar a gente, né, pra poder cuidar da gente. E ela vai tomando isso como uma verdade, como se a vida fosse assim. Então pensa, nós vamos vivenciando essas experiências, né, na nossa primeira infância, na nossa juventude, e a gente vai tomando essas histórias como verdade. Então assim, você vai para a escola, e aí você estuda numa escola onde você é meio rejeitada, sofre bullying, né? As pessoas não gostam muito de você, você, sei lá, não se sente escolhida, as pessoas não te chamam para as festas. Você começa a tomar uma verdade como se você fosse pouco interessante, as pessoas não gostam de mim, né? E aí é um pouco que eu falei na outra live. Essas sensações, essas experiências que a gente tem na nossa vida, né? Elas fazem com que a gente vá tomando o quê? Determinadas posturas. Bom, se as pessoas não gostam de mim, né? Que é a interpretação que se deu para aquela situação, eu vou me isolar um pouco mais, eu vou evitar ter contato com outras pessoas para não me sentir rejeitada, né? E aí a gente vai criando várias ferramentas para poder lidar com aquilo que a gente está vendo. E isso vai virando a nossa programação interna, gente. Aquilo que as pessoas dizem pra você, né? Os nossos pais dizem pra gente, lembrando que aqui a intenção não é acusar pai e mãe, porque eles também são programados a partir das histórias, né? Das experiências dos pais deles. Então os nossos pais, eles têm experiências que eles viveram, tá? Mas eles também herdam as experiências que os pais viveram e que ensinaram a eles daquela forma. Então, o que os nossos pais dizem pra gente é a partir das experiências que eles viveram, tá? Mas das experiências que os pais deles também viveram e passaram pra ele. Percebe? Se a minha avó, né, diz assim, não confie em homens, vai trabalhar pra você ser uma mulher independente, essa filha toma isso como uma profunda verdade e fala, não vou depender de homens, eu preciso lutar, eu preciso ser totalmente independente, eu não posso contar com ninguém, e aí a filha vem e por aí vai, né? Isso vira uma programação. Esses programas, eles são baseados em crenças. O que é? Tudo aquilo que a gente acredita como uma profunda verdade. Só que, gente, é verdade naquele momento para aquela pessoa que viveu aquela experiência. Pega essa chave. É verdade para aquela pessoa que viveu aquela experiência. Não quer dizer que vai ser igual para aquela pessoa que vai viver depois, né? Então, assim,
todos esses traumas, essas vivências, as frases que a gente escuta, por exemplo, né, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa professora, né, dos pais dos amiguinhos, né, e depois, conforme a gente vai crescendo, a gente vai experimentando determinadas situações, a gente vai tomando elas como verdade, tudo isso vai ficando no nosso inconsciente. Tudo isso vai entrando no nosso inconsciente. Só que pensa assim, o nosso inconsciente, gente, ele tá absorvendo tudo à nossa volta. Todos os sons, ele é como se ele estivesse processando tudo isso. O som, as falas, a televisão que tá falando, o que o outro tá dizendo, as imagens. Então, assim, o nosso inconsciente, a nossa mente, ela tá registrando tudo isso. Só que quantas coisas ela tá registrando que você não tá nem percebendo? Entende? Quantas coisas por segundo estão acontecendo aqui que o teu inconsciente está absorvendo e você não tem essa consciência. Mas o teu inconsciente está registrando. Percebe? Então, assim, já existem estudos que dizem que o nosso inconsciente, ele é mais de 95% de quem nós somos. Ou seja, tudo que a nossa mente absorveu ao longo de uma vida. E só aproximadamente 5% é o que a gente tem conhecimento. Que é o quê? Eu, Carol, falei aqui que vou fazer uma live. Então, assim, o meu dia a dia, estou com fome, vou lá comer alguma coisa, né? Isso é a nossa consciência, isso é o momento presente. Agora, o que está por detrás, o que vem antes, o nosso inconsciente, a gente não tem acesso a isso, a não ser com autoconhecimento. E por isso a importância do autoconhecimento, né? Então, quando a gente começa a viver ciclos repetitivos, tipo, por exemplo, dentro de relacionamentos, aquela pessoa que vive relacionamentos abusivos a vida inteira. Gente, eu conheço gente que sai de um relacionamento, aí ela fala assim, ó, percebi que minha relação é abusiva, meu parceiro é tóxico, ele é manipulador, ele é isso, ele é aquilo, não aguento mais, vou me separar. Aí separa, aí arruma outra pessoa, aí começa essa relação super feliz, depois descobre que é o mesmo padrão. Aí o que essa pessoa vai tomar como verdade? Os homens não prestam, as pessoas são abusivas, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me defender dos homens, percebem? Só que ela tem um registro, pega essa chave, ela tem uma programação interna, porque muito provavelmente ela já viveu relacionamentos assim na infância, ou vendo através dos pais, ou dos próprios pais com ela, e ela toma aquele padrão de relacionamento como algo que é assim. É o tipo de relação que ela só conhece isso. Ela passa a só conhecer essa relação. Ela não conhece outra. Percebe? Quando a pessoa só conhece aquilo, ela cria conexões neurais nela. Ou seja, é como se o cérebro tivesse em caminhos, né, que registra aquela forma, aquele formato de relacionamento. E aí peguem essa chave. Se o teu cérebro registra aquele formato de relacionamento, ele só conhece aquilo, o que vai acontecer? Ele vai procurar mais daquilo. É aonde eu queria chegar com vocês. Se o seu cérebro só conhece aquilo, ele vai procurar mais daquilo. Anotem isso. Ou seja, o seu programa interno é o que você tem como verdade, é o que você acredita, é o que existe pra você, é o que você conhece, é o que você sabe. E tudo que está fora desse lugar, que você desconhece, porque você não viveu, porque você não experimentou, percebe? É estranho. E aí o teu inconsciente não vai procurar o que é diferente.
Ele vai procurar o que é familiar. Ele vai sempre buscar o que é familiar. Lembra que eu falei na live passada um pouco sobre pertencimento? E aí tem uma parte da neurociência que fala o seguinte: o nosso cérebro, ele sempre vai buscar o que é mais fácil. Pode ser mais difícil para nossa experiência, mas para nossa mente, para o nosso instinto, é mais fácil, que já é familiar. Então a gente sempre vai buscar as mesmas experiências, porque é familiar, porque já é conhecido. Entende? Vocês estão conseguindo compreender? A minha internet hoje não tá muito boa, gente. Então, assim, eu quero saber se tá chegando pra vocês, se tá cortando. Como é que tá aí? Tá. Aqui tá de boa. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô dizendo? Então, assim, pra ficar mais fácil, pensa o seguinte: o nosso inconsciente é um grande programa, tá? A tua vida vai rodar a partir do teu programa, da tua programação. Essa programação, ela é baseada no que a gente viveu, nas interpretações que a gente deu pro que a gente viveu. Isso também é importante, né? Carol, por que dois irmãos da mesma família, que foram criadas da mesma forma, vivem situações completamente diferentes? Porque é como cada um interpretou aquela experiência, né? Primeiro que dois irmãos que nasceram na mesma família já têm experiências diferentes, porque um foi o primeiro e o outro foi o segundo. Como que esse primeiro interpretou a chegada do segundo filho? Por exemplo, que no caso o irmãozinho, né? Minha mãe não tá me dando mais atenção. Qual é a minha agora? Eu vou fazer, né? Vou fazer de tudo pra poder chamar atenção, porque eu sinto que minha mãe não me olha mais. Minha mãe tá cansada e explodindo de funções, porque agora veio meu irmãozinho é um problema. Então tudo depende da interpretação que a gente dá para as situações que a gente viveu, para as experiências que a gente viveu. Para uns pode se tornar algo traumático, para outros não. Porque é a interpretação, é a forma como a gente sente a situação. Nem todo mundo vai sentir da mesma forma. Entende? Então as emoções baseadas naquilo que a gente experimentou e sentiu é o que vai ficando registrado. Se uma criança sente, por acaso, um dia, né, os amiguinhos da escola fizeram uma festa e não convidaram, vai ter criança que vai se sentir traída, vai ter criança que vai se sentir rejeitada, vai ter criança que vai se sentir assim: talvez eu não sou algo importante. Percebe que cada um vai dar uma conotação para a situação que está acontecendo? Né? Por exemplo, e também na vida adulta. Se uma mulher, por exemplo, ela é traída, umas vão dizer assim: vou me divorciar, essa relação não vale a pena, e vou encontrar depois o homem dos meus sonhos, porque esse não vale a pena. Ou, não, jamais eu quero me relacionar porque todos os homens são iguais. Percebem que cada um vai interpretar de uma forma diferente? Né? Essas interpretações é o que vai ficando registrado, porque a gente vai tomando aquilo como verdade. Então pensa que o nosso inconsciente, ele é um programa, igual o programa de computador que roda, né? E ele vai rodar baseado nas tuas experiências. E como que você interpretou essas experiências? Quais foram as emoções, como que você se sentiu relacionado a cada uma delas? E isso tá tudo registrado, gente. Tá? E aí o que vai acontecer? Esse programa é como se fosse o nosso filtro pro mundo. Esse programa é o que vai te dar esse filtro, essa imagem de como você interpreta o mundo, de como você faz escolhas. Então pensa o seguinte:
O seu programa é o que vai fazer você pensar da forma como você pensa, tá? Se eu tô falando aqui hoje de relacionamentos, vou continuar nessa temática dos relacionamentos. Se você tem um programa... Exatamente, Cíntia. Podemos modificar o padrão, mas a gente só pode modificar o padrão quando a gente tem consciência desse padrão. A gente só pode modificar ele quando a gente tem consciência de que ele existe, né? E aí eu vou chegar nesse ponto. Mas vamos lá. Falando dos relacionamentos, né? Vamos dizer que você tem um padrão porque você viu a sua mãe se relacionando com seu pai, de relacionamentos frios, distantes, porque você nunca viu seus pais, né, tipo assim, carinhosos um com o outro, sempre brigando. Ou seja, vamos dizer que você interpretou aquilo como amor. O amor pra você, a relação de casal, é a partir do conflito. E aí você começa a se relacionar, e aí você se pega, sem perceber, vivendo conflitos, mas você não sabe que aqueles conflitos você que está gerando também. Você vai atrair um parceiro que vai complementar aquilo que você é. Para gerar o conflito, porque aquela é a tua programação, certo? Esse é o teu programa. Como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente muda esse programa? Pensem aqui comigo. Primeiro, a gente precisa ter consciência dele. Quando a gente não tem consciência de que nós somos uma programação, a gente vai achar que os problemas que a gente vive é culpa do outro. O meu relacionamento é ruim porque essa pessoa não serve pra mim. O meu trabalho tá ruim porque esse chefe, essa empresa é ruim pra mim. O meu, sei lá, a minha profissão, o meu trabalho, eu não tô conseguindo ter dinheiro, fazer dinheiro, porque a política e o Brasil está falido. E aí a gente vai arrumando um monte de desculpas para justificar aquilo que a gente está vivendo, porque a gente não reconhece que é nós que criamos aquelas histórias e aquilo que a gente atrai. Nós atraímos o que a gente é, tá? Nós atraímos o que a gente é. Percebem? Essa é a chave. Quando eu falo de autoimagem, e eu tenho trazido isso para dentro do meu Instagram, né? A gente precisa mudar a nossa autoimagem se a gente quer outros resultados, é justamente por causa disso. Porque o que é autoimagem para mim, tá? Eu chamo de autoimagem o nosso programa, que é aquilo que eu acredito que eu sou, tá? Aquilo que eu acredito mesmo que inconsciente, que tá ali guardadinho, né? Imagina que a gente tem várias gavetinhas com várias coisas guardadas lá no fundo. Mas é isso que tá controlando e movimentando a nossa vida. A fazer as escolhas que a gente faz, a sentir o que a gente sente. Então, o que eu ia falar uma coisa aqui que eu perdi a linha de raciocínio e vou voltar aqui. A gente tem essa programação interna, tá? Essa programação, que nem eu tava falando dos relacionamentos, é o que vai fazer eu pensar como eu penso, né? Por exemplo, em relação ao relacionamento, os meus pensamentos será que eu posso confiar? Será que eu posso me entregar ao outro? Será que eu tenho que ter um pé atrás? Né? Porque imagina que eu fui programada para pensar dessa forma. Porque as minhas experiências, aquilo que eu vivenciei com os meus pais, né? E aí, naturalmente, se eu vivenciei com meus pais, com as pessoas à minha volta, eu já comecei a atrair relacionamentos assim pra minha vida. Ou, às vezes, nem atrair, mas aí aquela relação, ela passou a ser a partir daquela perspectiva, que é o que eu tô programada. Sabe como é que a gente explica isso? Imagina uma coisa, assim, mulheres aqui vão entender, né? Às vezes a gente passa por situações assim que tem uma surpresa e acha que tá grávida. Meu Deus, será que eu engravidei? Será que eu engravidei? E aí você sai na rua e você começa a ver um monte de mulher grávida. Não é assim? Ou então você liga a televisão, tá passando anúncio de fralda. Ou você abre o Instagram e tem a amiga postando a barriga de grávida. E aí você começa a falar, meu Deus,
é o sinal do universo pra mim que eu devo estar grávida mesmo. E aí no final das contas não tá grávida nada. Sabe por quê? Porque a gente conectou aquela mensagem de estar grávida, o nosso inconsciente interpreta aquilo e ele passa a olhar para aquilo. Aquelas mulheres grávidas na rua, elas sempre estiveram ali, mas o teu inconsciente começou a filtrar aquilo. Gente, vou tirar a blusa, tô morrendo de calor. Eu pronta já pra ir pra academia depois daqui. Entendeu, gente? Pensem comigo, não é assim que acontece quando a gente pensa muito. Ai, meu Deus, eu quero comprar o carro X. E aí você sai na rua, você só vê aquele carro. Aí você fala, nossa, é um sinal do universo pra mim. Não, aqueles carros sempre estiveram ali. O teu programa é que resolveu fixar naquilo. E aí você só vai ver aquilo. O algoritmo do Instagram. Como é que funciona o algoritmo? O algoritmo é uma boa... Tá aí, nunca pensei nisso. O algoritmo do Instagram é um bom exemplo de como funciona a nossa mente. Você clica num... Sei lá, você faz uma pesquisa sobre sapato. E aí começa a aparecer um monte de sapato pra você. Você fala, hoje em dia você só te falar, né? Você fala que quer comer uma pizza. Você abre o Instagram, tem um anúncio de pizza. Não é assim? A nossa mente é da mesma forma. O nosso programa, ele funciona da mesma forma. Então, eu penso sobre algo. Quando eu penso sobre algo, aquilo me gera o quê? Uma emoção. Se eu penso na possibilidade do meu parceiro estar me traindo, porque eu vi a mamãe lá atrás, porque eu vi histórias se repetirem na família. Eu penso sobre a traição, eu sinto uma angústia, eu sinto alguma coisa. Essa emoção vai me gerar o quê? Uma ação. Eu vou começar a ficar desconfiada, né? Eu vou começar a tentar me defender, ou eu vou começar a atacar o parceiro, percebe? E essa ação, ela vai me levar a um resultado. Esse resultado me faz pensar de novo, porque ele fortalece aquilo que o meu inconsciente está me mandando como sinal, percebem? Eu vou sentir de novo, eu vou agir de novo e vou ter o mesmo resultado. E aí a gente fica nesse padrão. Então isso é um padrão. O padrão é tudo aquilo que fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. E é assim que a gente vai armazenando informações também. A partir do quê? Da repetição. Se lá na minha infância eu sempre vejo meu pai tratando minha mãe com frieza, minha mãe fria, e toda vez que eu vejo aquilo igual, aquilo vai se tornando uma verdade. Faz sentido, gente? Vocês estão alcançando o que eu tô dizendo? Conta aqui pra mim. Entenderam o que eu tô dizendo? Então, primeira coisa, gente. Nós vivemos a vida que temos por conta da nossa programação. O que eu chamo que é a programação? Eu chamo de autoimagem. Autoimagem é esse nosso programa. Ou seja, se eu quero novos resultados, eu não posso esperar que o mundo à minha volta mude. Se eu quero novos resultados, se eu quero outra vida, se eu quero outra forma de me relacionar, eu preciso mudar a minha autoimagem. Os resultados, eles vêm a partir da nossa programação. Se eu quero algo diferente na minha vida, se a vida que eu estou tendo não está satisfatória, se a vida que eu estou tendo não está de acordo com aquilo que eu gostaria, o gostaria é o teu consciente, o teu racional. Só que lembra que ele é só 5%. Quem controla, desculpa o termo, mas a porra toda é o teu inconsciente, meu amor. Entendeu? O teu inconsciente é que controla tudo. A tua programação, a tua autoimagem é o teu programa.
Se o resultado que você tem hoje não é como você esperava, é porque o teu programa tá rodando do jeito que não deveria rodar. Você precisa mudar ele. Entendeu? Essa é a chave, gente. O que as pessoas fazem? As pessoas terminam relacionamentos, as pessoas pedem as contas do trabalho, as pessoas mudam de profissão, as pessoas... e continuam tendo os mesmos resultados. A vida continua a mesma. As pessoas não saem do lugar, elas só mudam de problema. Já ouviu falar nisso? Você troca o problema? Porque o que tá rodando continua a mesma. Se você não mudar a autoimagem, se você não mudar o programa, o teu resultado vai continuar sendo o mesmo. E aí vamos lá, gente. Carol, entendi. Mas como é que eu mudo esse raio desse programa? Primeiro, não é de um dia pro outro. Não é simples. Mas eu acho que tendo conhecimento disso e trazendo para você a responsabilidade sobre a sua vida, fica mais fácil. Porque enquanto você está delegando os teus resultados para o outro, nada vai mudar. Porque você está esperando que o mundo externo mude para que você tenha novos resultados. Então, Paloma, vamos lá. Então, vamos lá. Esse programa tá ali, né? Ele foi criado a partir de repetições, de imagens, de sensações, de coisas que a gente foi vivendo, vendo, ouvindo. Percebe? Guarda essa palavra. Através de repetições. Tá? Como é que a gente muda isso? Através de repetições também. Só que, primeiro, a gente precisa ter consciência de que a gente é um programa. Segundo, a gente não vai mudar tudo de uma vez. Porque imagina, é um programa de uma vida inteira, né? E terceiro, autoconhecimento, autoobservação, tá? Então vamos lá. Vamos dizer, Paloma, que você não está satisfeita com o seu trabalho, tá? E aí você começa a pensar o seguinte: eu não estou satisfeita, esse lugar me paga mal, eu tenho que trabalhar muito, eu não tenho resultados. Começa a anotar essas frases repetitivas que você tem sobre aquela determinada situação. Já pararam para perceber que normalmente a gente tem frases que se repetem na nossa cabeça, histórias que a gente conta para nós mesmas o tempo todo? Então, uma forma de identificar isso... uma forma de identificar isso, muitas vezes, é... quando você estiver diante de uma situação que não é aquilo que você gostaria, e aí começa a vir aquela frase, aquela historinha que você começa a contar pra você mesmo, né? Anota, começa a escrever isso. Porque quando você escreve, é uma forma de você se observar, né? Então você vai começar a ler aquela história e falar, isso aqui tá se repetindo. Quais as frases que estão se repetindo aqui? Eu trabalho duro. Eu trabalho e não tenho resultado. Meu chefe não me reconhece. Não reconhece o meu valor. Não reconhece o meu esforço. Percebe? Você começa a perceber ali naquelas frases um monte de crenças limitantes. Crenças são blocos. Crenças são... Imagina que a nossa programação é como se fossem blocos de várias crenças. Eu repito a mesma história para várias pessoas também. Olha que interessante, né? Exatamente, Paloma. Por quê? Porque quando você repete essa história para as mesmas pessoas várias vezes, você está pedindo para que elas afirmem e confirmem a história que você está contando. E aí o que acontece? Você não vai sair do lugar. Esse, inclusive, é o grande problema da maioria das terapias. Gente, e olha que eu sou formada em psicanálise, estou terminando minha faculdade de psicologia, estudo neurociência e um monte de outras coisas. E eu tô falando aqui.
Sabe qual é o problema da terapia convencional? É que você vai pra terapia ficar contando os seus problemas. E quanto mais você conta, mais você reafirma ele. Imagina assim, o nosso cérebro, ele tem caminhos neurais que vão ficando registrado aquilo. Quanto mais você fala sobre aquilo, mais forte fica aquela conexão. Então, como é que a gente quebra um padrão? Paloma, pega essa frase, essa história que você está contando para você diversas vezes, inclusive para as pessoas, e começa a escrever ela de forma diferente. Por exemplo, você começa a contar a historinha para você mesma sobre, eu não aguento mais no meu trabalho, não sei o que, as pessoas não me valorizam, meu chefe não me reconhece. Começa a contar o que você gostaria. Estou satisfeita com o meu trabalho, as pessoas reconhecem o meu valor, me pagam bem por aquilo que eu faço. E aí toda vez que você repetir aquela história pra você, sabe como é que eu faço comigo? Isso é uma técnica de programação neurolinguística. Toda vez, porque a gente tem historinhas e a gente tem camadas. Então pensa assim, por isso que eu falei, a gente não vai mudar tudo de uma vez só. Você começa com uma camadinha, tá? Aí você vai pegar aquela camada, que é aquela historinha ali, que difícil. Pois é. Você precisa colocar ali no teu cérebro uma outra informação que ele desconhece, Flor. Senão você vai ficar repetindo a mesma história, porque é o caminho que tá ali. Entendeu? E aí toda vez que você começar a contar a mesma história, você para. E aí o que eu uso de programação neurolinguística? Eu imagino, na minha cabeça, um disco arranhado. Toda vez que eu começo a contar a mesma história pra mim, eu imagino um disco arranhado. E eu vou lá e desligo a vitrola. Eu imagino exatamente essa imagem. Tá? Começou a contar a mesma história, porque essa história lá no fundinho, ela tem... Lembra que eu falei dos personagens que a gente cria pra conseguir o que a gente quer, Paloma? Que eu falei na primeira live. A vítima, o acusador, o salvador. Por detrás dessa historinha, sempre tem um personagem, tá? A persona que a gente cria, né? Jung já chamava isso de persona. Então, vamos lá. Começou a contar a mesma historinha. Na hora... Imagina um disco arranhado e vai lá e desliga o botão. E aí você vai pegar e vai começar a reescrever isso. Ou pensar ou escrever no papel como deveria ser. E você vai fazer isso, lembra que essa historinha, de tanto que você repetiu ela virou um caminho neural. Imagina que ela ficou registrada, imagina um caminhozinho que se formou no seu cérebro. E aí lembra que eu falei no início da live que pra gente, pro cérebro, ele vai sempre usar o caminho mais fácil, que é o que ele conhece. Então, se esse é o único caminho que você conhece dessa reclamação, dessa historinha, você precisa criar uma outra historinha. Só que aí é que tá o segredo. O seu cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. É por isso que quando você assiste um filme, você sente as emoções como se aquilo fosse real. Então você vai pegar essa historinha que você tá repetindo pra você e você vai contar ela na versão que você gostaria. E você vai repetir, e você vai repetir, e você vai repetir, e você vai repetir, e você vai repetir. E aí você vai perceber como só de repetir aquilo começar a virar um caminho novo, o teu cérebro, o teu olhar e o teu filtro começa a enxergar determinadas coisas de forma diferente. O teu olhar começa a mudar. Se o teu olhar começa a mudar, lembra do algoritmo do Instagram que a gente pensa na pizza, ele cria a pizza? Você pesquisa sapato, ele vai te mostrar o sapato. Lembra da mulher grávida que pensa que tá grávida, começa a ver mulher grávida? Você começa a contar essa historinha e você começa a viver mais daquela historinha. Você começa a criar uma nova conexão neural, você começa a contar uma nova historinha e o teu cérebro vai começar a enxergar mais disso, que você não consegue ver porque você não tem essa informação.
Entendeu? Pegou essa chave? Fala aqui pra mim. E aí é um trabalho de autoobservação. E trazer pra consciência toda vez, não se apegar àquela historinha, porque se você está apegado àquela historinha, você está esperando alguma coisa dos outros. Você conta aquela história para que alguém te dê algo. Sim, Paloma. É claro que não é que você vai atrair, que o universo vai te dar como mágica. Mas lembra que o teu pensamento gera uma emoção, que vai gerar uma ação, que vai te trazer um novo resultado. Se você começa a colocar na tua mente um outro pensamento, você vai gerar outras emoções que você desconhece, porque até então você não viveu, tá? Mas você vai começar a criar essa nova emoção através de um novo pensamento, que vai te gerar o quê? Novas ações. Você vai começar a enxergar formas diferentes de agir sobre determinada situação. E aí os teus resultados começam a ser diferentes. Entendeu? Você pensa diferente, você sente diferente, você vai começar a agir diferente e o teu resultado vai ser outro. Só que a gente tem que ir fortalecendo esses novos caminhos, essas novas informações no cérebro, através de quê? Repetição, repetição, repetição. O que eu fico fazendo aqui quando eu tô tomando o meu super coffee, meu cafezinho de manhã, olhando a minha janela? Contando pra mim mesma as novas histórias que eu quero viver. Entendeu? Pegou essa chave? Isso, Paloma. Exatamente, entendeu? Esse é o segredo, essa é a chave. Você precisa ir criando uma nova autoimagem. E aí imagina assim, ó. Vou dar um exemplo, tá? A Carol. Vou contar uma realidade. A Carol tem um sonho de palestrar para muitas pessoas, milhares de pessoas. Eu quero subir num palco um dia e falar o que eu tô falando pra vocês aqui para 2, 3 mil pessoas. Ok? O que acontece? Eu, Carol, tinha muito medo de falar para as pessoas. Isso que eu tô fazendo aqui, gente, se eu contar pra vocês como foi a minha primeira live, antes da pandemia, vocês não vão acreditar. Eu chorei meia hora antes da live de nervoso. Tá? Porque isso aqui pra mim era quase impossível, né? Porque eu tenho programações lá de trás da escola de rirem de mim, né? Eu tinha orelhinha de abano, então me chamavam de rato, eu ficava com vergonha de aparecer lá na frente, as pessoas me zoarem na escola. Então, para a Carol, estar em frente às pessoas era ameaçador, aquilo me trazia muito desconforto. E aí eu comecei a contar historinhas pra mim, novas historinhas, de que não era desconfortável, que tinham pessoas que precisavam estar ali ouvindo o que eu tenho pra dizer, percebem? E aí eu fui contando essas historinhas, tomei coragem, fiz a minha primeira live. Parei de dar desculpas, porque é isso, as desculpas que a gente vai dando é pra fugir daquilo que a gente não tem coragem, né? E aí comecei a fazer lives, comecei a palestrar, né? Cheguei a dar aula para 150 pessoas no Zoom. Mas será que a Carol aqui ainda conseguiria pegar um microfone e subir num palco para 3 mil pessoas? Ainda não. E é por isso que eu não cheguei lá. Porque a minha autoimagem conseguiu caminhar até um certo ponto. Mas eu preciso continuar trabalhando essa autoimagem para conseguir chegar nesse lugar das 3 mil. Eu tenho vários projetos, gente, de palestras que estão escritas. E aí, aonde é que a gente se sabota? No meu caso, eu poderia estar divulgando isso para empresas. Eu poderia criar um site sobre palestras com vários temas e colocar lá e divulgar. Mandar para várias empresas. Sei lá. E ver o que acontece. Mas eu fico me dando várias desculpas.
Mas para fazer isso, primeiro eu preciso ter tantos 1000 seguidores no Instagram. Ah, mas para divulgar, para palestrar em empresas, talvez as pessoas vão querer o meu título de psicóloga formada. Ah, mas para falar de neurociência, eu tenho que ser formada em neurociência com pós-mestrado. Percebe? A gente vai contando um monte de história. Eu faço isso, gente. Mas eu caminhei até aqui para dar a aula para 150 pessoas. Eu não fazia uma live. Então, assim, a gente vai construindo aos poucos. É um degrau de cada vez. Meu primeiro passo foi fazer uma live. Meu segundo passo foi começar a convidar pessoas para eventos presenciais. Aí eu convidava, gente, de forma limitada. Fazia inscrição e falava assim, 10 pessoas no máximo. Inscrições, vagas limitadas, 10 pessoas. Porque eu não queria. Não é que o espaço era pequeno. Eu poderia botar 20, 30. Mas é porque eu só dava conta para aquelas 10. Aí quando se tornou algo familiar para mim as 10, eu fui trabalhando não é desculpa. O espaço tem mais espaço para botar mais pessoas. Vou convidar, vou abrir, Percebem? As desculpas é para travar o nosso processo. Porque a gente tem medo do que não é familiar. Entende? A gente tem medo do que não é familiar, do que é desconhecido. E aí a gente vai trabalhando a nossa autoimagem, contando novas histórias pra gente, pra criar essa força, essa capacidade de enxergar diferente. Entende? Faz sentido, gente, que eu falei pra vocês até aqui? Falem aqui pra mim. Então, é isso, Bia. Começar todos os dias a escrever sobre como vai ser a sensação de fazer uma live. Ao invés de falar, não consigo, qual é a versão que você quer? Qual é a versão dessa autoimagem que você gostaria? Escreve sobre isso, imagina isso, visualiza isso. E vá criando uma nova rede neural que na hora que você ligar, aquilo se tornou familiar. Lembra de novo, o nosso cérebro, ele não sabe o que a gente está imaginando e o que é real que a gente está vivendo. Tá? A gente pode criar uma conexão nova só imaginando aquela cena. Então você pode todos os dias aqui, ó, de manhã, com o meu cafezinho, eu fico aqui me imaginando, dando palestra em cima do palco, falando as coisas, tocando o coração de tanta gente. Eu fico imaginando essas cenas. Como é que vai ser quando eu entrar em contato com a empresa e a empresa falar, nossa, como é que isso está fazendo bem aos nossos colaboradores? Entende? Eu tô criando novas conexões, até que vai chegar uma hora que isso vai, por mais que eu não tenha feito, vai se tornar algo familiar. Entendeu? É assim que a gente muda padrão. Tá? Primeiro, trazendo pra consciência o padrão, né? E aí tem uma frase do Hellinger, que eu gosto muito, que explica o porquê que a gente trava no padrão. Ele fala o seguinte: todo mundo que reclama, na verdade, não quer agir, quer buscar aliados para justificar a sua não ação. Pegaram essa chave? Por quê? Porque agir faz com que a gente renuncie, enfrente medos, abra mão de determinadas coisas, inclusive do que é conhecido para você. Inclusive dessa autoimagem desajustada que você tem. A gente se apega. Por mais difícil que seja racionalmente e inconscientemente, é familiar. Entenderam? Eu tô reescrevendo o e-book sobre manifestação, né? Sobre, que eu não gosto de chamar, eu chamo de manifestação porque as pessoas conhecem esse nome. Mas na verdade, manifestar a nossa realidade, na verdade, é criar e construir a nossa realidade. A gente constrói ela, né?
E eu tô reescrevendo ela com mais informações de neurociência para ficar mais explicativo, né? Nesse sentido, porque não adianta só falar, visualiza, mas você não sabe por que você tá visualizando a coisa. Escreve lá o que você quer, mas você não sabe por quê, como é que isso, qual a função que isso tem no teu cérebro. Então eu tô escrevendo com mais dados científicos, assim, para ficar mais potente ainda esse e-book. E assim que ele estiver pronto, acredito que semana que vem, ele vai ter bem o passo a passo disso que eu tô falando, tá? Mas é isso, gente. Aí eu volto para aquele assunto que eu falei semana passada sobre a autorresponsabilidade. A gente precisa se responsabilizar pelos nossos resultados. Os nossos resultados são reflexo da nossa programação, da nossa autoimagem desajustada, tá? Quando a gente se autorresponsabiliza, a gente tira da mão do outro a responsabilidade que a nossa vida tem que ser diferente. Porque a gente espera outro resultado esperando que o outro mude. E não vai dar em nada. Vocês vão continuar no mesmo lugar. Sinto muito. Tá? Então, essa autorresponsabilidade é importante. E essa autoimagem é importante. E a autorresponsabilidade é importante. E observação. A gente precisa se auto-observar o tempo todo. Ih, caramba, tô contando aquela mesma história. A gente vai ter todas as justificativas do mundo pra contar aquela mesma história, mas ela tá se repetindo? Então é uma historinha que você tá contando pra você. Começa a recontar ela de outra forma. Todos os dias diferente. Pega aquela história e reconta, e reconta, e reconta, e reconta, e reconta da forma como você gostaria que fosse. Tá? Um truque que eu uso, gente, muito. Tô vivendo uma situação que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu deveria fazer sobre aquela imagem. Aquela situação. Qual decisão tomar, por exemplo? Como é que você vai tomar uma decisão diferente de algo que você já fez na sua vida, se você tem uma autoimagem programada para viver as mesmas histórias e as mesmas situações? Ou seja, se você quer tomar uma decisão baseada em algo novo, você precisa imaginar você naquele momento tomando aquela decisão e de frente para aquele problema, só que você precisa imaginar você com a sua nova autoimagem. Quem seria essa pessoa que estaria tomando essa decisão? Então, em muitos momentos que eu tenho alguma coisa, alguma questão relacionada a alguma situação que eu não sei como agir, por quê? Porque a minha autoimagem vai me dizer, baseado naquilo que ela conhece, eu fecho meus olhos e me imagino diante daquela situação, só que através da nova autoimagem da Carol, né? A autoimagem dela mais ajustada, mais confiante, mais segura de si. E eu não gosto nem do seguro de si, eu gosto de autoconfiança, né? Porque segurança a gente não vai ter nunca. Lembrem disso. A gente não precisa agir a partir de se sentir segura. Não existe agir na segurança. Se é algo que você desconhece, você não vai ter segurança, porque aquele caminho você não conhece, né? É autoconfiança. É confiar em você. Confiar nas ferramentas que você tem para lidar com aquela situação, né? Então, o que eu faço? Eu fecho meus olhos, eu me imagino com a minha nova autoimagem diante daquela situação e o que aquela Carol faria. E aí, gente, parece mágica, mas as respostas vêm de forma diferente. Tá? E aí, coragem para olhar. Porque o que acontece? Essa nova pessoa, essa nova imagem vai te trazer uma outra informação. E essa outra informação requer da gente desapego, força de vontade, disciplina. Percebe? Só que muitas vezes a gente não muda porque também não quer pagar o preço, né? De fazer novas escolhas, de pagar o preço, né, pela disciplina, enfim, e por aí vai. Tá? É isso, gente. Tá valendo ou não tá valendo? Conta aqui pra mim.
A Rai entrou aqui também. Mas é isso, meus amores. Espero que tenha agregado mais aí de novo. Mais uma vez, tá? Eu sei que é muita informação, mas aos pouquinhos vou trazendo isso aqui pra vocês. Lembrem disso essa semana. Todas as vezes que vocês repetirem a mesma história, sentirem que vocês estão contando a mesma historinha, lembra do disco arranhado, da vitrola com o disco arranhado. Fecha os olhos, imagina a vitrola. Aperta o botão e desliga a vitrola. Aquilo é só um programa que tá rodando. E vai te contar a mesma história de sempre. Mesmo com personagens diferentes. Percebe? Às vezes os personagens mudam, mas a história é a mesma. E aí você começa a reescrever aquela história mentalmente. Ou anota. Faz esse exercício, tá? E todos os dias de manhã, eu quero que vocês peguem um cafezinho de vocês. Vá para um lugar que seja confortável. Para mim aqui é de frente aqui para minha vista, para a lagoa. E eu fico contando as histórias para mim. As minhas novas historinhas. Né? As histórias que eu quero criar nessa autoimagem, as minhas novas conexões. Tá? Façam isso. E quem fizer e tirar foto, me marca lá no Instagram para eu ver quem é que está se exercitando. Tá bom? Gente, um beijo grande. Um excelente domingo para vocês, tá? Ah, que linda a Tequinha. Que bom, Bia, Paloma. Que bom que tá agregando. Vamos fazer essa força aí de trazer pessoas, convidem pessoas, tá? Marquem, porque às vezes bota lá no Instagram, as pessoas veem, ficam curiosas e vêm, né? Eu quero botar gente aqui, gente. Eu tô ensaiando também pra minha palestra de 3.000 pessoas. Vambora, me ajuda aí. Não é não? E eu vou querer vocês lá. As pessoas que estão aqui, eu vou mandar convite. Vai estar lá comigo. Falar, caraca, elas estavam lá no dia que eu tava na live contando da historinha que eu fico criando na minha cabeça até o dia que ela vai se tornar verdade, né? Então é isso, gente. Um bom domingo. Vou lá fazer agora vou pra academia. Um pouquinho. Depois eu tenho um aniversário, tá bom? Aproveitem o domingo de vocês. E Fê, parabéns, Flor. Fê fez aniversário ontem. Eu não esqueci. Esqueci de mandar mensagem, mas eu não esqueci do seu aniversário. Um beijo pra você. E muito sucesso, felicidade no teu novo ciclo. Se eu tivesse uma empresa... Quem sabe, Fê? Conta essa história aí pra você. Quem sabe, né? A Fê tem vontade, gosta de linha de cosméticos, né, Fê? Adora um autocuidado. Quem sabe você não chega lá, não vai criar essa história aí, tá bom? Essa história real. Um beijo grande pra vocês e um bom domingo, tá? Não esquecem de tirar fotos, prints, cafezinho de manhã, contando as histórias e me marquem lá no Instagram pra gente poder trazer mais gente, tá? Um beijo. Tchau.